Meia-noite e meia é mais ou menos 8h30 da manhã em Israel. De repente recebo um telefonema de algumas pessoas de Israel sobre nós. O governador e o embaixador Roquembi e eu íamos falar na Canessa e então estávamos revisando todo o programa que estava por vir. E assim que eu desliguei, continuei esfregando o chão e recebi outro telefonema de Israel. Então, quando percebo, já eram 3h30 da manhã. E eu fui dormir e minha mente, você sabe, eu estava tentando dormir, mas minha mente estava acelerada, pensando no que eu ia dizer em Canessa. Estava organizando um banquete em Washington, D.C. e eu tinha sido convidado para falar junto com o presidente Trump e minha mente estava correndo com tudo isso. Normalmente, no domingo de manhã, eu acordo por volta das 6h30. E, de alguma forma, quando acordei, fui dormir por volta das 3h30, eu acordei achando que era domingo de manhã. Eu olhei para o relógio e eram 9h15 da manhã. E você já acordou assim como quando está viajando em um hotel e pensa, oh meu Deus! E vem aquela descarga de adrenalina, preciso ligar para Nancy, vão me atrasar, fale para o louvor tocar mais. Eu estava pensando que era domingo de manhã, mas não era quinta de manhã ou sexta, sei lá, e eu pensei, oh, obrigado, meu Deus. Você já acordou assim, achando que perdeu alguma coisa? Esse é o motivo de tocar a trombeta em Sião. E é por isso que Deus nos dá esses tempos determinados. Pessoal, temos pessoas assistindo agora em todo o mundo. Mas muita gente não sabe disso. Eu amo o ensinamento em que Jesus fala. Jesus estava falando sobre o solo pedregoso, estava falando sobre a boa terra. Lembram dessa parábola? E os discípulos vieram até ele e disseram, Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Lembra disso? E ele estava falando sobre quando você entende essa revelação. Haverá 30, 60, 100 vezes as bênçãos de Deus sobre você. E então eles disseram a Jesus, por que o Senhor fala em parábolas? E ele respondeu, porque não é para eles conhecerem os mistérios do reino. É para vocês, é para nós entendermos os mistérios do reino. E, pessoal, é isso que eu amo sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra viva. E não importa o quanto você saiba agora mesmo. Quanto mais perto chegamos da vinda do Messias, mais ele vai nos revelar para que possamos compreender esses mistérios e ver a plenitude do que Jesus fez. Eu creio que estamos mais perto do arrebatamento do que conseguimos entender. Eu realmente creio nisso. Acredito de todo o coração. Você olha para as profecias bíblicas e a Bíblia diz, quando Israel se tornar uma nação, essa geração verá a vinda do Messias. Essa geração. Agora, as pessoas disseram por 2000 anos. Isso prova que a Bíblia está errada. Porque nenhum país jamais deixou de existir. Nenhum país, nenhuma língua, nenhum governo, nenhum exército, eles foram espalhados pelo mundo. Isso nunca aconteceu em toda a história e nunca aconteceu desde então, de todos voltarem e recuperarem o próprio país. Nunca tinha acontecido. Então todos os céticos diziam, isso prova que a Bíblia não é verdadeira, porque isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer. Mas em 1948, Deus disse, eu disse que ia acontecer. E quando eu digo que vai acontecer mesmo. Amém? Vai acontecer. E então Deus disse, quando isso acontecer, essa geração verá a vinda do Messias. Haverá uma geração restante. Agora, o grande debate é quanto tempo dura uma geração? Uma geração tem 60 anos, 75 anos. Há um debate sobre isso. Eu vejo dessa forma. Aqueles que nasceram por volta daquela época ainda estarão vivos quando o arrebatamento acontecer.
Agora, eu não nasci em 1948, mas nasci em 1950. Eu sei o que está pensando. Então, minha geração e qualquer um nascido depois disso verá a vinda do Messias. Agora, eu estou levando um tempo para explicar. Estou apenas dando uma espécie de arrebatamento básico, ok? Porque, de verdade, eu acredito de todo o meu coração que seremos pegos de surpresa na vinda de Jesus. Agora, eu sei do ensinamento onde a Bíblia diz que ele virá como um ladrão à noite. Você não saberá quando ele virá. Bem, eu acredito que isso é para aqueles que não estão prestando atenção. Certo? E eu sei que vocês sabem disso, mas quero deixar claro para que entendam o quão importante é o momento em que estamos vivendo agora. A Bíblia diz que haverá sinais como as dores de parto. Quantas de vocês, mulheres, já tiveram um bebê? Ok, isso surpreendeu vocês? Vocês disseram, o que é isso? Não vi isso chegando, não. Vocês sabiam que estavam chegando por uns 9 meses, certo? 8 meses ou o que for. Então, quando descobriu que estava grávida, quanto mais perto chegava, o que acontecia? O que acontecia? Quanto mais perto, mais você começava a ter dores de parto, certo? E é por isso que você diz, então, querido, certifique-se de que o carro está abastecido, de que a mala está pronta, porque isso não pega você de surpresa. Agora, vou te contar uma coisa. Quando a Tis teve o Luke, esse nos pegou um pouco de surpresa. Agora, é claro que sabíamos, obviamente, que ela estava grávida, obviamente. E eu tinha viajado para algum lugar e voltei. Éramos pastores em Santa Fé, Novo México. E eu voltei para casa no sábado e então Tis disse, Larry, eu tenho tido muitas contrações. E eu disse, o que você acha? Ela respondeu, não está perto, elas vão e vêm. Então voltamos para a igreja no domingo à noite e ela disse, uau, eu perguntei, o que você acha? E ela respondeu, não, está tudo bem. Então na manhã seguinte, segunda-feira, eu precisava ir para o escritório, nós tínhamos um sistema nos tribunais. Os juízes estavam condenando adolescentes a frequentar nossa igreja em vez de irem para a cadeia. Eles ligavam e diziam, tem mais um que quer receber? Então eu ia até lá e nós o levávamos, ou ele ou ela. E então eu estava indo ao tribunal naquela manhã com um dos nossos jovens, sabe? Ele tinha se metido em problemas e nós conversamos com ele, ele entregou a vida ao Senhor, estava servindo a Deus e, sabe, realmente indo bem. Ele estava servindo a Deus e havia cerca de 6 meses. Mas ainda tinha uma audiência no tribunal. E então eu ia com ele e eu o encontrei em frente à nossa igreja. A nossa igreja naquela época era o antigo Henry's Liquor and Meat Market. Esse era o prédio da igreja. Estávamos no subúrbio, estávamos realmente no subúrbio. E então eu disse, me encontre em frente à igreja e lá eu estava esperando um dos rapazes da equipe para irmos ao tribunal e falar com o juiz por aquele jovem, e de repente eu vejo a irmã do pastor assistente que estava hospedada com eles, correndo pela calçada, descendo a rua. Ela passava correndo e gritando, e ela gritava, pastor, pastor, e eu... o que foi? E ela responde, você precisa ligar para Tis, liga para Tis. E eu, o que foi? O que aconteceu? E ela diz, ela está tendo um bebê. E eu, o quê? Então eu corro pro escritório, que na verdade era o antigo refrigerador de cerveja. Era o meu escritório, era ele. E eu ligo pra Ana, e a Ana devia ter quantos anos? Uns 3 ou 4 anos. E ela sabia que não devia atender o telefone, mas sabia como atender caso fosse uma ligação de exterior ou algo assim. Então eu ligo pensando, não pode ser, ela está tendo bebê. E ligo e a Ana atende o telefone e diz, alô? E eu digo, Ana, onde está sua mãe? E ela responde, papai, a mãe está tendo bebê. E eu pergunto, quando? E ela diz, agora mesmo.
Então desliga o telefone, pulamos no carro e disparamos para casa. Normalmente levava uns 25 minutos, mas chegamos em uns 6. E eu corro para dentro e Tiz está tendo bebê. Então eu e o pastor assistente fizemos o parto do Luke. Nós dois, Luke nasceu. E eu vou te dizer, não é algo que eu recomendo. Eu vou te dizer isso. Nós morávamos em um pequeno trailer, sabe? Aqueles trailers com corredores bem estreitos. Pois é, nós morávamos em um desses e eu disse à irmã do pastor assistente, eu disse pra ela, liga pra polícia. E lá estávamos, nós fazendo o parto e eu disse, vai ferver a água. E eu nem sei por que tem que ferver água. Nós fervemos a água, mas não tinha nada pra fazer com ela. Eu só vi isso em algum filme. Então fervemos a água e a polícia, e isso era em Santa Fé, Novo México. E os policiais rodoviários de lá, eles têm uniformes impecáveis, sabe? Então, de repente, estávamos lá e sirenes tocando, luzes piscando, carros de polícia chegando, e eu já sabia que os vizinhos estavam pensando. Ela finalmente matou ele. A gente sabia, a gente viu isso chegando. E lá estávamos nós fazendo o parto do Luke. E o telefone toca, eu estou lá no meio do parto. Nada te prepara para isso. E o telefone toca, era o médico dela e diz, soube que vocês estão tendo um bebê? E eu respondo, sim, agora mesmo. E ele, me liga quando terminar. Ele queria que eu prestasse atenção. Acredite, eu estava prestando atenção. Não era como se eu dissesse, o que está acontecendo aqui? Então o policial entra no corredor, sabe, com aqueles chapéus enormes, e ele olha e diz, ai meu Deus, ai meu Deus. Quando Katie nasceu, eu comecei a fazer visitas ao hospital 2 semanas antes. Eu não ia perder esse. É por isso que Deus nos diz, abram os olhos, prestem atenção. Eu nem vou tomar todo o tempo para ler, mas se você abrir em Levítico 23, fala sobre as festas do Senhor. Bom, vamos abrir. Ele fala sobre as festas do Senhor e o motivo pelo qual Deus nos dá essas festas é porque Ele não quer que percamos o que Ele está prestes a fazer. Agora, aqui está o problema da igreja. Deixe-me dar uma profecia que os estudiosos judeus conhecem. É o sinal da vinda do Messias. Que pouco antes do Messias vir, os olhos dos gentios se abrirão. E eles começarão a entender mistérios que nunca entenderam antes. Agora, você precisa entender. Não estou falando de Jesus e dos discípulos, mas do nascimento do cristianismo, que, em vez de vir de Jerusalém, veio de Roma. O propósito era, vamos nos livrar de todas as coisas judaicas. O único problema é que o nosso Salvador é Jesus, e ele é totalmente judeu. E assim, nossos olhos foram cegados, mas nos últimos dias eles serão abertos e começaremos a entender coisas que nunca entendemos antes. E a verdade que entendermos, essa verdade, trará liberdade incrível. Amém? E é por isso que Deus fala sobre tempos determinados, os Moedim, que sei que a maioria de vocês já sabe disso, mas só para entender a base, se você voltar até Gênesis capítulo 1, Deus diz, eu lhes dou as estações. Essa palavra estações, nós pensamos em inverno, primavera, verão ou outono. Mas não é isso que significa. A palavra em hebraico é moedim, que quer dizer tempos determinados. Deus diz, eu lhes dou essas coisas para que vocês não percam os tempos determinados de Deus. Agora, o que muita igreja diz, e isso me faz rir,
É quando ouvimos pastores dizendo: ah, isso é Antigo Testamento. Não temos nada a ver com isso. Somos o Novo Testamento. Nada do Antigo Testamento. Nada. Mas logo em seguida, vamos recolher os dízimos e ofertas. E eu penso, isso é Antigo Testamento. Mas sabe, eu sei que muitos sabem disso. Quando a Bíblia foi originalmente reunida, não existia Novo e Antigo Testamento. Era tudo combinado. Depois, pessoas religiosas entram e disseram: vamos separar isso. Assim, eles dependeram mais de nós do que de entender a palavra de Deus. E então, quando diz que essas estações foram dadas para que não percamos as bênçãos que estão prestes a vir sobre nós. E ele não quer nos impedir. Deus não está lá em cima dizendo: ah, eu não quero que eles tenham, eu não quero que eles tenham. Não, a Bíblia diz que ele correrá atrás de nós para trazer a nossa bênção. Amém? Certo, vamos ler rapidamente Levítico 23, verso 1. E o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas do Senhor que proclamareis como santas convocações, são estas as minhas festas. Agora, a razão pela qual eu enfatizo isso é, ainda sou debatido sobre isso por alguns líderes, e eu entendo, é que dizem que essas são festas judaicas. Bem, número 1, se recebemos Jesus como Senhor e Salvador, somos enxertados neles. Somos adotados por eles. Diga amém. Somos adotados neles e Abraão é o nosso pai. Então, sim, o Senhor primeiro deu as festas ao povo judeu. Mas quando recebemos Jesus, agora fazemos parte dessa tribo. Somos enxertados neles. E é isso que Paulo está dizendo. Eles são enxertados em nós. Nós somos enxertados neles. E quando entendemos isso, então o fruto de tudo o que Jesus tem para nós se cumpre nele. Agora, eu estou dizendo isso rapidamente e estou passando muita coisa, porque na terça-feira eu vou ao Brasil e depois eu volto, vou perder alguns domingos, nos quais normalmente eu explicaria isso em partes, então eu quero passar tudo de uma vez. Ok, então, a Bíblia diz que essas festas são uma sombra das coisas que hão de vir. Agora, eu sei que muitos de vocês já ouviram isso, mas a palavra sombra em hebraico é Bezalel e significa uma elevação para um lugar mais alto. Deus diz: deixe-me cobrir vocês com a minha sombra. Agora, deixe-me te dar uma ilustração simples. Depois do arrebatamento, e eu brinco com todos nós amigos judeus, eu digo, quando eu prego sobre apoiar Israel, eu digo quando estou com os meus amigos judeus, quando estivermos com o Messias, com Jesus em Jerusalém, andando com ele, eu vou dizer: Jesus, você já esteve aqui antes ou quer que eu te mostre o lugar? Porque eles veem a vinda dele como a primeira e nós a vemos como a segunda. Mas uma coisa nós sabemos, ele virá para Jerusalém, certo? Então, quantos aqui acreditam que um dia vocês vão encontrar com Jesus? Quantos? Sim. Então, até esse dia, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, onde ele está? Agora, isso é apenas uma sombra de que um dia nós o veremos face a face. Conversaremos com ele, partiremos o pão com ele, teremos comunhão com ele. Mas não quer dizer que o que temos agora não é real. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o reino dos céus está ali. E ele disse: eu vou com você, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Um dia isso será real, mas agora é a mesma coisa. É apenas uma sombra. Amém? Então, quando a Bíblia diz que as festas são uma sombra das coisas que hão de vir, e me perdoem por falar coisas que muitos de vocês já sabem, mas tenho pouco tempo, preciso trazer vocês todos ao mesmo entendimento. A Páscoa foi quando eles sacrificaram o Cordeiro de Deus. Naquele exato momento em que estavam sacrificando o Cordeiro Pascal, naquele momento, Jesus disse:
está consumado. E passou de uma sombra, algo que aconteceria apenas uma vez por ano, para algo permanente. Aquele sacrifício do Cordeiro Pascal trazia bênçãos ilimitadas aos filhos de Israel. Mas só durava um ano, então eles precisavam sacrificar novamente e novamente, certo? Exatamente 50 dias depois vem o festival judaico de Shavuot. E a Bíblia diz, quando estavam todos reunidos, quando o dia de Pentecostes chegou. O que significa Pentecostes? 50. Então, desde a morte e a ressurreição de Jesus até o tempo de Pentecostes, o tempo da bênção financeira, no dia em que Pentecostes aconteceu, eles estavam reunidos. E por que eles estavam lá? Porque é uma sombra todo ano, naquele exato momento, naquele dia, no dia, não um dia antes ou um dia depois, naquele exato momento, foi que o Espírito Santo desceu e nós passamos de apenas ter a presença e o poder de Deus por um ano para tê-los a cada momento e a cada dia, até que Jesus volte. Certo? Eu estou certo? Ok. Então, o que está faltando? Nós temos o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados, temos o poder do Espírito Santo que nos guia, ensina e mostra as coisas que virão. Isso é permanente. A única coisa que falta é o arrebatamento, a segunda vinda e as bodas do Cordeiro. E agora eu vou dizer algo. E eu posso estar errado nisso. Mas se aconteceu exatamente na Páscoa e aconteceu exatamente no Pentecostes, no minuto exato, isso é uma sombra. E se você sabe, eu sei que vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes. Minha sombra é minha sombra. Não é de outra pessoa, é a minha sombra. Certo? A palavra sombra é uma sombra das coisas que hão de vir. A palavra sombra significa elevar você a um lugar mais alto. Deus diz, viva na minha sombra, debaixo da minha sombra. Bazelel, debaixo da minha sombra. A palavra sombra, Bazelel, lembra daquele, o nome daquele a quem Deus disse a Moisés, construa-me um tabernáculo? Se lembram? De quem ele chamou para supervisionar toda a construção do tabernáculo de Deus? Bazalel. Esse nome significa sabedoria, conhecimento, bênção, cobertura, dons, talentos, significa tudo isso. E então, quando olhamos para o mês de Elu em que estamos, o tempo de tocar as trombetas, soar o alarme, é para que um dia você não diga, oh meu Deus, eu perdi. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Eu estou sendo essa trombeta do Senhor para vocês e para todos que assistem ao redor do mundo. Eu sou essa trombeta porque um dia o arrebatamento vai acontecer. Eu acredito que o arrebatamento acontecerá em Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o início do ano. Agora, deixe-me perguntar algo. O arrebatamento acontece e estamos no céu. O que acontece depois? Estamos no céu, chegamos lá. Alguns de vocês chegam com cheiro de fumaça, mas chegaram lá, tudo bem. E o que acontece logo em seguida quando chegamos? Deus abre o livro da vida, e procura ver se o seu nome está lá. Bem, você está no céu, então o seu nome está lá. E então ele vê qual será a sua recompensa, que durará para sempre. Agora, eu realmente acredito que o arrebatamento acontecerá em Rosh Hashanah, que é no dia 23 desse mês, ao entardecer, porque o dia não começa de manhã, mas ao pôr do sol. Acho que é no dia 23, certo? Eu acho que é, certo? Agora, sempre tem gente que pergunta, pastor, posso te perguntar uma coisa? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, então você não pode dizer que é no Rosh Hashanah. Sim, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Rosh Hashanah não é um dia, são 2 dias. Então, será que o arrebatamento acontece no primeiro dia do Rosh Hashanah ou no segundo dia do Rosh Hashanah? E é por isso que estudamos
Para podermos responder essas coisas, certo? E então, depois do arrebatamento, estaremos diante de Deus e Ele verá qual será a nossa recompensa. Agora, quando o arrebatamento acontecer, o anticristo irá surgir. Quantos anos há entre o arrebatamento e a segunda vinda? 7 anos. De Rosh Hashanah até o Yom Kippur são 7 dias. Uma coincidência? E então, após a segunda vinda, e muitas pessoas confundem o arrebatamento com a segunda vinda. O arrebatamento não é Jesus vindo, é nós indo embora. Certo? Isso é o arrebatamento. E um dia, muitas pessoas vão dizer: eu acordei tarde. É por isso que tocamos o alarme, para dizer, você precisa se preparar agora. Você me pergunta, pastor, você acredita que o arrebatamento vai acontecer em algumas semanas? Eu não sei. Mas eu sei que Deus quer que estejamos prontos. Deus quer ter certeza de que você não vai acordar como eu acordei esta semana e dizer: meu Deus, ligue para Nancy, eu estou atrasado. Ele quer ter certeza de que você não vai perder o arrebatamento. Porque se perder, vai ficar por 7 anos. E então vem a segunda vinda e nós já teremos sido arrebatados. E voltaremos com Jesus para chutar o traseiro do diabo. Certo? Bem, nós não faremos isso, mas vamos estar lá montados em cavalos e tudo mais. Então, se você precisar de uma lição de equitação, vá lá em casa, eu te ensino. Pode ir. Quando voltarmos, a Bíblia diz que nem lutamos, estamos no exército, mas não precisamos lutar. Esse é um bom exército para estar, certo? E ele derrota todos com a palavra de sua boca. Já era. E depois da segunda vinda, vem o banquete das bodas do Cordeiro. Isso é o que chamamos de festas dos tabernáculos, o Sukkot. É exatamente onde estamos agora. Nós estamos próximos de Rosh Hashanah. Mas veja, digamos que o arrebatamento não aconteça em Rosh Hashanah, e eu posso estar errado, sinceramente posso estar errado. Talvez o arrebatamento aconteça em fevereiro, quem sabe, mas sinceramente eu acho que estou certo. Mas digamos que o arrebatamento não aconteça, mesmo que não aconteça ainda assim, como Deus trouxe bênçãos no tempo da Páscoa com o Cordeiro Pascual, assim como ele trouxe bênçãos no Pentecostes, o Shavuot, também em Rosh Hashanah, no dia 23. Isso ainda acontece. Algum dia será para sempre. Deus abrirá o livro e olhará para ver se o seu nome está lá. Algum dia isso vai acontecer. Das ruas marcadas pela dor ao encontro sobrenatural com Deus. Uma história real de libertação, fé e esperança que vai impactar a sua vida. Descubra a transformação do pastor Larry Huck em A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Adquira já o seu exemplar pelo site da Editora Família ou pelo WhatsApp 5515 9972758737. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.